Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta igreja de Nossa Senhora Aparecida em São Roque, em Brás Cubas, Mogi das Cruzes, você que nos acompanha aí do outro lado dessa tela, em todo o Brasil pela Rede Vida, o canal da família, você que nos acompanha pelas redes sociais, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom celebrar a vida, como é bom rezar a Eucaristia, como é bom alimentar a nossa alma, como é bom deixar que Deus, na sua palavra, nos ofereça esse pão que nos fortalece no espírito, que nos permite uma vida mais sábia. Nós sempre vamos precisar da sabedoria da palavra. E por mais que nós a leiamos, por mais que nós a conheçamos, por mais que nós a interpretemos, a palavra de Deus é sempre nova para todos nós. Ontem ela me disse algo sobre uma situação e hoje ela me diz outro algo sobre a situação que hoje eu necessito de orientação. Por isso é uma palavra forte, é uma palavra de vida, é pão da palavra para a nossa vida. E quando nós ajuntamos isso ao pão eucarístico, nossa vida se torna ainda mais iluminada. Portanto, deixamos a Eucaristia, deixamos a igreja, passamos por outro programa na televisão com o coração mais repleto de Deus. Hoje nós vemos aqui a parábola do joio e do trigo. Uma parábola conhecida por muitas pessoas. Alguns até já fizeram ditados falando do joio. Fulano semeou joio na nossa relação e por isso a gente está brigado. Fulano fez isso, colocou... Tem gente que fala cisânia. Jogaram cisânia entre nós, criaram discórdia. Aqui a palavra do Senhor vai dizer, meu irmão e minha irmã, que o joio, ele é muito parecido com o trigo. Se você pegar o joio e o trigo, tem uma semelhança gigantesca, mas muito grande mesmo. Por isso que quando o Senhor fala dessa parábola, Ele quer dizer que Ele não vai prejudicar a nossa vida nem ao mínimo do mínimo. Ele não vai arrancar de nós o mal pela raiz, mas Ele vai deixar que esse mal fique dentro de nós, esse mal plantado pelo inimigo de Deus, para que depois, na hora da colheita, ele veja o que realmente sobrou, ponha seu trigo no celeiro e jogue esse joio no fogo para ser queimado. Jesus está querendo dizer, meu querido e minha querida, que todos nós temos aqui no nosso coração joio e trigo. Você tem Deus na sua vida, você tem a palavra de Deus semeada aí no seu coração, e essa palavra é o trigo do Senhor, que alimenta a sua vida e é capaz de produzir frutos abundantes. Mas na noite escura, o inimigo também plantou o joio, que é a semente da maldade, do egoísmo, da discórdia, da ganância, a semente da inveja. E essa semente, muitas vezes, ela vem parecida com o trigo. Quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, fazem o mal, pensando que estão fazendo o bem, ou pelo menos maquiando o mal que realizam com o bem para a conveniência própria.
se vingam, fazem mal para os outros, até matam. A gente vê isso toda hora por aí, a violência. Ah, se fizer isso comigo, eu vou em cima mesmo. Se fulano falar de mim, eu bato nele. Violência. Ah, fulano fala de mim, por que eu não posso falar dele? Olha só o joio tomando conta do coração e dando justificativas para o nosso pecado. Meu irmão e minha irmã, se eu cultivo no meu coração a palavra de Deus com mais amor, com mais afinco, esse trigo vai crescer e ele vai superar o joio. Se eu cultivo as coisas desse mundo ruins, que podem levar minha alma à perdição, e elas se tornam mais fortes do que o trigo, elas vão abafar o trigo. E o que vai sobrar de mim? O mal que eu fiz, o pecado cometido, a iniquidade cometida. Por isso Jesus vai dizer, quando acontece do inimigo semear o joio junto com o trigo no campo do seu coração, deixe que cresçam juntos. Porque pode ser que arrancando o joio, você também faça perecer o trigo. Isso eu não quero. Não quero que se perca nada daquilo que eu ofereci para esse coração. O Senhor, meu irmão e minha irmã, Ele vai valorizar o trigo que Ele jogou aí, a semente de trigo colocada aí dentro de você. E Ele espera muito que você produza 30, 60 ou 100 por um, mas que você seja uma pessoa frutuosa na sua vida, abundante, que cuide das coisas santas de Deus em você e faça com que elas produzam frutos de virtudes, de dons, de graças para você e para as outras pessoas. Quando a gente deixa esse lado ruim da gente tomar conta, nós vamos só nos destruindo, nós vamos nos acabando, nós vamos deixando o inimigo de Deus reinar. E aí onde ele jogou algum joio, se eu cuidei do joio, ele vai jogar mais ainda. E a minha vida vai se acabar no fogo do inferno. Jesus não quer que se perca a sua palavra em nós, mas chegará um momento em que, quando Ele tirar da nossa vida, a nossa vida deste mundo, Ele vai avaliá-la. E uma das diferenças do trigo e do joio, meu querido e minha querida, é que o trigo ele tem semente dentro, né? Alguém já viu essa semente do joio? Tem gente que nunca viu nem do trigo, né? Teve uma vez eu perguntei a um rapaz de 15 anos se ele já tinha visto pé de milho. Ele falou, não, nunca vi pé de milho não, nunca vi espiga de milho. Falei, ah, tá, entendi. Mas vive em apartamento, né? Desde quando nasceu, nunca vi um pé de milho. É triste, né, gente? Com 15 anos já tinha visto um pé de milho para tudo que é lado lá em Trindade. É, feijão, soja, tanta coisa que a gente já, né? Meu irmão e minha irmã, o trigo, ele é preenchido, ele é forte, ele tem um amarelo bonito na hora da colheita. E ele tem principalmente o que lá dentro? O fruto, o trigo. O joio, ele tem a aparência de trigo, mas dentro ele é o quê? Oco, vazio. Ele não tem nada dentro. Tanto que quando você pega o trigo e passa a mão, você vai ver que ele é forte, firme, ele tem conteúdo. Quando você pega o joio e passa a mão, ele vira o que, gente? Farinha. E aí você pode jogar e... Assim é o ser humano que se deixa cultivar pelo diabo.
Assim é a pessoa que abre o seu coração para as coisas iníquas. Assim é a pessoa que, ao invés de deixar a semente da palavra do Senhor ser cultivada dentro do seu interior, prefere deixar ódio, inveja, maldades, rebelião, sentimentos ruins. Se deixa levar simplesmente pelas suas paixões, seus desejos da carne, e por isso se tornam pessoas como o joio, vazias, sem nada a oferecer. Não se aproveita nada do joio, só se aproveita o vazio dele, só se enxerga o vazio dele. Mas todos nós temos dentro de nós, do nosso coração, um pouco do trigo, um pouco do joio. Resta saber, meu irmão, minha irmã, as escolhas que nós fazemos. Aquilo que realmente eu quero que cresça dentro de mim. Aquilo que de fato eu quero valorizar na minha vida, para que ela seja, apesar do inimigo, apesar das dificuldades, apesar das dores desta vida, se eu quero a felicidade, se eu quero sempre escolher o melhor, se eu quero ter Deus em mim. Gente, cabeça dura não entra no céu. Gente de coração duro não entra no céu. Gente que não quer aprender a converter-se cada vez mais não entra no céu. E não é porque Deus não quer você no céu, é porque a sua cabeça é dura, porque seu coração é duro, porque os seus pensamentos não buscam mudar, não buscam se converter, porque sua alma é fraca, é vazia, como o joio na hora da colheita. Quer ir para o céu? Todo mundo quer, mas se quiser ir para o céu, tem que alimentar Deus na sua vida, tem que alimentar a palavra, o trigo que Ele colocou no seu coração, tem que cultivar, e cultivar mesmo os dons que o Senhor já te concede desde já. Quando nós deixamos o mal tomar conta, nossa vida vira um inferno. Nós não somos pessoas felizes, nós não enfrentamos tempestades e não sabemos como atravessar para o outro lado para vivermos uma vida nova. Logo que nos aparece algo ruim, já nos desesperamos. Alguém morreu? Deus não me ama, Deus me esqueceu. Aconteceu um problema na minha vida pessoal, amorosa, familiar. Cadê as orações e promessas que eu já fiz que Deus não me atende? É o inimigo querendo tomar conta de você. E não te traz nada. Só te traz vazio como o joio é e infelicidade. Perda no fogo da geena do inferno. Meu irmão e minha irmã, quando nós deixamos Deus agir em nós, nossa vida é totalmente outra. Somos homens robustos, mulheres e homens robustos. Somos pessoas de convicções. Estamos passando por dificuldades, não esperamos na carne e nem no sangue. Esperamos em Deus. Nossa visão, ela é a visão de Deus. Nossa esperança, ela é reforçada e alimentada em Deus. A minha fé é alicerçada nas promessas de Deus na minha vida. Portanto, podem vir ventos, tempestades, ondas contra a minha barca, podem vir todos os tipos de problemas que esse mundo e o inimigo de Deus conseguirem investir contra mim. Eu creio no Senhor. Eu me alimento de Deus. Eu me fortaleço
da sua palavra, e eu cultivo o trigo bom dela no meu coração. E portanto, passa por problemas? Passa. Você vai passar, sim. Você passa por dificuldades? Passa, sim. Mas você vence cada uma delas com a graça do Senhor na sua vida. Renove a sua fé, portanto. Lembre-se que tantas vezes nós precisamos bater a mão no coração, aqui no peito, e dizer: Senhor, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. Senhor, convertei-me, transformai minha mente e meu coração, para que eu não deixe o inimigo tomar conta. Senhor, fazei com que eu seja uma pessoa sempre sábia, com discernimento. Fazei, Senhor, que eu seja, na minha pequenez, grandioso. Permiti, Senhor, que eu nunca me abata diante dos problemas que a vida me impõe. E aí Deus vai acontecendo na sua vida, as coisas vão dando certo, você vai começando a colher o fruto da sua fé, alicerçada na palavra, que é o trigo de Deus para você. Não se abata, mas se entregue sempre a Deus, com humildade, consciência, determinação, porque um dia o Senhor vai querer ver como você viveu. Espere em Deus, que com a consciência tranquila, o Senhor encha a mão do trigo que frutificou em você, e esse joio pouco que ainda restou seja jogado no fogo do inferno. Amém? Que a sua vida seja sempre forte e cheia da graça do Senhor.